Esse corte é patrocinado pela Quantum, uma solução que você precisa para a tua qualidade de vida. Escaneie o cupom e tenha 20% de desconto no site todo. Vamos falar sobre saída na ESPN, hein? Vocês souberam, eu não sei se a gente chegou a comentar aqui, acho que não, mas falou-se bastante na semana passada sobre a saída do Fernando Meligeni da ESPN. Ele já tinha falado sobre isso rapidamente no Instagram dele, que ele tinha pedido para não renovar o contrato, ele mesmo contou, informou e tal. E agora, no programa de ontem, New Balls Please, que é o projeto dele com Fernando Nardini, que aliás é o melhor conteúdo de tênis que tem na internet disparado. O Fernando Meligeni é a maior voz do tênis brasileiro, disparadamente, assim. Ele é o cara que o mundo do tênis mais para escutar. Para mim é o melhor ex-atleta comentarista de qualquer modalidade que eu já vi. Eu sou fã desse cara, fui fã quando ele era jogador, Copa Davis e tal, e hoje sou muito fã do comentarista, da pessoa que eu tive a honra de conhecer. O livro que ele escreve do pai é assim, cara, só comprem, só leiam, vai mudar muito a perspectiva de vocês, da relação pai-filho, da maneira de enxergar a vida, de como a vida também é passageira, como a gente acha que tudo vai durar para sempre, na verdade, sempre pode ser a última coisa que você está fazendo, a última vez que você está fazendo alguma coisa. Então, assim, é um livro lindo que eu li muito porque a gente trouxe ele e o Plihal e o André Kfouri aqui para, né, o André escreveu, né, junto com o Meligeni e assim, o mote da entrevista era muito falar também do livro e li para fazer o podcast e foi uma decisão acertadíssima. Enfim, o Meligeni deixou a ESPN, só que ontem no New Balls Please ele falou sobre os motivos dessa saída, Felipe. E aí eu gostaria de visitar aqui o lance que escreveu sobre as aspas do Meligeni ontem no New Balls Please. Eu poderia colocar o vídeo, mas eu não vou colocar porque a gente não tem autorização. Então vamos ler as aspas do Fininho com relação aos motivos da saída da ESPN. Divido esses 3 motivos em 3 partes. A primeira, que é muito importante, é do lado pessoal. Tenho ficado um pouco mais com as crianças, é um lado importante para mim. Me separei há 6 meses e já tinha conversado com o querido João Simões, que me levou para a ESPN, que no ano que vem eu queria fazer, no máximo, os 4 grandes Slams e alguns Master 1000, porque estava ficando pesado e eu não conseguia comentar 25 semanas. A grade é muito grande, dizem que, não, que são 4 horas, mas são 5, 6 horas. Esse é o lado pessoal. Então tem uma questão pessoal, inclusive ele abre aqui uma questão que eu não fazia a menor ideia, que ele havia se separado há 6 meses. Ele sempre teve um casamento muito, né, muito carinhoso ali pelo que ele postava nas redes sociais. Obviamente não é por isso que deixou de ser a relação entre os dois, mas foi uma relação muito bonita do Fininho com a agora ex-esposa, atriz, né? Ele falou inclusive sobre ela aqui no programa, quando a gente esteve junto. E ele revelou que separou e agora quer utilizar esse maior tempo para ficar com as crianças. E aí ele fala aqui, ó, o grande prazer para mim era trabalhar na TV, era trabalhar com Narda, Fernando Nardini. Fizemos uma dupla espetacular, que era imbatível de cobertura de tênis, assim. Muitas pessoas gostavam da nossa maneira e ainda gostam. Então, a partir do momento que não colocam mais ele no tênis, e antes que as pessoas pensem besteira, antes de anunciar minha saída, eu liguei pro Hamilton Rodrigues, eu não sei como é que, acho que é Hamilton, né? E o Renan Couto, que foram os 2 narradores que mais fiz tênis depois que o Nardini saiu. São caras muito bons, mas você gostar de uma pessoa, uma dupla ser forte assim, é uma eleição de cada um. Quando foi colocado que ele não voltaria mais pro tênis, a decisão que eu tinha ficou muito mais clara. E aqui, assim, pelo que eu sei, tá? E eu não quero errar, mas pelo que eu sei é que o Nardini gostaria de fazer ainda tênis, só que também o Nardini assumiu um protagonismo maior na ESPN a partir da saída de outros narradores em outras modalidades.
Então vem sendo um cara muito frequente no futebol, narrando Libertadores e tal. Eu vi outro dia ele narrando NBA, né? Então, assim, eu acho que foi uma questão estratégica da ESPN, que eu entendo, porque o Nardo é muito bom narrador em modalidades que dão mais audiência que o tênis. Do ponto de vista comercial, eu entendo a decisão da ESPN, mas do ponto de vista de um cara que ama tênis e que tá vivendo agora, o tênis brasileiro agora vai viver o seu melhor momento em mais de 20 anos, você tirar a dupla que tava por tanto tempo junta, que era a dupla mais legal de cobertura do tênis brasileiro, justamente nesse momento de ascensão do João, eu não consigo, se eu fosse diretor da ESPN, eu jamais teria tomado essa decisão. Eu teria dado um jeito para continuar com esses dois, pelo menos que fossem nos grandes lãs. Se acompanhar o João Fonseca em Australian, Roland Garros, US Open, Wimbledon, na voz do Narda, com o Meligeni comentando. Isso seria grandioso. E a ESPN não teve essa visão. De novo, eu entendo, mas eu acho que poderia ter feito um meio termo aí. Os narradores de tênis da ESPN são muito bons, muito técnicos. O menino que narrou essa campanha do João agora no ATP 500 da Basileia foi muito bem. Aliás, depois eu vejo quanto foi o jogo do João. E aqui ele termina. O lado comercial da TV puxou a corda. Puxou durante muito tempo. Várias vezes entrei na sala para conversar sobre isso. Puxaram tanto a corda e ela estourou e eu decidi sair. Não tem... deixa eu só ler essa introdução. Questões comerciais também influenciam sua decisão, embora não tenha sido divulgado detalhes específicos sobre as divergências entre os seus patrocinadores pessoais e o do canal. Não tem problema com pessoas ou questão de valores, apenas fui leal com a minha forma de trabalhar e com a minha maneira de pensar em tudo que eu faço. Gosto muito e tenho muito carinho com a ESPN, mas acima da ESPN sempre tem a minha maneira de pensar, o meu valor. Eu não poderia passar por cima disso. E aqui, de novo, ele não é claro com relação a como estourou essa corda nas questões comerciais entre os patrocinadores da ESPN e os patrocinadores dele pessoais. A gente sabe aqui que ele no New Balls Please, eles são patrocinados pelo banco C6 Bank, pela Claro e pela, acho que Liberty Seguros, alguma coisa assim. E em paralelo, Felipe, o New Balls Please, embora tenha uma audiência muito relevante, grande para a modalidade, mas não é tão gigantesca assim, tem muitas marcas ali pela figura dos dois que se aliaram, cara. Então deve estar dando uma grana boa para eles. O Fernandini continua na ESPN. O Meligeni tem os projetos pessoais para além da comunicação, as coisas que ele faz até de graça, que são as mentorias para os jovens jogadores, as clínicas de tênis, que ele faz muito para ajudar o tênis mesmo, nunca cobrou um centavo por isso. Mas também é um trabalho, porque dispõe do seu tempo, envolvendo questão financeira ou não. Então, assim, eu acredito que ele, e ainda mais vivendo esse momento de ordem pessoal, após uma separação, uma outra lógica em termos de contato com os filhos, né? Então, eu entendo a decisão do Fininho aqui, mas que vai fazer falta essa dupla principalmente para a carreira, assim, para nós que estamos acompanhando a ascensão do João, isso vai. Vamos continuar acompanhando às segundas-feiras, 7 da noite, o podcast deles ao vivo, ali comentando sobre a semana do tênis e muito sobre o João, mas que vai fazer falta aquelas madrugadas deles comendo pizza e a gente assistindo o Australian Open, como vai ser agora em janeiro. Isso faz parte da minha vida e vou levar sempre com muito carinho, como levo, por exemplo, as duplas entre Eusébio Rezende e Dácio Campos, Eusébio Rezende e o outro comentarista da Sport TV da época. Lembrem aí nos comentários. Eu ia falar, me deu um branco agora. O outro comentarista de tênis do Sport TV, cujo nome eu me esqueci. Agora eu vou lembrar ao longo dessa live. Mas enfim, que são duplas icônicas do tênis que cobriram muito
a trajetória do Guga, né? O Dácio Campos era o titular, mas tinha um outro cara. Comentarista também muito icônico do Sport TV, cujo nome eu não me lembro. Mas eu vou lembrar. Enfim. E são duplas que ficam, assim, de transmissão. E agora a ESPN, que tem os principais direitos do tênis no futuro, né? Vamos ver se eles conseguem encaixar uma outra dupla. Narc Rodrigues. Obrigado, Frank White. Narc Rodrigues. Grande Narc Rodrigues. Era ele e o Eusébio também em vários jogos. O que você pensa, Felipão? Sei que você não é um cara muito do tênis, mas como é que você pensa essa história toda? Você conheceu... Cara, eu não sou um cara do tênis, não acompanho o esporte, mas tive a honra também de estar aí no dia que o Fininho foi, um baita de um cara, um baita de um resenha. Tem muito conhecimento e uma visão de mundo que eu compartilho muito. E, e essa questão, cara, que você falou do entrosamento dele com o Narda e tal, que é um baita cara também, que deu Baita. uma belíssima entrevista pra gente também, um cara muito esclarecido sobre vários esportes e sobre vida também. E acho que por isso que os dois casaram tão bem nessa parceria, né, cara? E a gente sempre diz aqui no Futeboteco, para quem acompanha há mais tempo, o quão importante é para a emissora, para o esporte, para quem acompanha, sobretudo, a pessoa criar uma identificação com o profissional que tá transmitindo E ali com o o público. evento. E com o público. Isso cria uma identificação absurda, isso traz um público diferente, isso faz com que o esporte seja fomentado nesse sentido. Cara, a gente viu muito tempo o Paulo Andrade e o César Pereira, por exemplo, que criaram uma parceria muito foda transmitindo a Premier League na década passada. O quanto isso era icônico. Os jogos importantes da Premier League eram o Paulo Andrade e o Mauro César. Depois era o Paulo Andrade e o Mário Marra. Ficaram os dois ali marcados nos jogos mais importantes da Premier League. Você sabia, você não precisava nem olhar a agenda, nem nada. Você sabia que Liverpool e Arsenal ia ser Paulo Andrade e Mário Marra narrando. Isso cria uma identificação com o público, isso é importante. Isso traz mais gente até para a transmissão. Então, eu acho que, por mais que tenham questões comerciais envolvidas e tudo mais, eu acho que é um erro da ESPN nesse sentido, abrir mão de Fininho e Narda, porque era uma dupla icônica transmitindo tênis aí pro público brasileiro. Mas, ossos do ofício, né, cara? O Rogério Lima fala que Dácio Campos foi demitido por desvio de dinheiro público. E aí xinga o Dácio Campos, tudo quanto é nome aqui. De fato, me parece que ele chegou a ser preso em algum momento. Não quero errar também, se me parece, eu não tenho segurança disso, mas eu sei que ele foi processado. E ele chegou a dar algumas declarações enquanto comentarista do Sport TV bastante estranhas, valorizando pessoas ricas, uma vez falando que elas são importantes para a sociedade, são alvo de preconceito, são elas que geram emprego, colocando os caras, as pessoas ricas como vítimas da sociedade. Uma fala assim completamente abjeta, assim. O Dácio ele se perdeu, mas eu, assim, enquanto um comentarista de tênis, eu aprendi a gostar de tênis vendo as transmissões com Eusébio Rezende e Dácio Campos. Muito de entender o tênis, os golpes, né? Porque naquela época, pô, você queria acompanhar o Guga, você não entendia porra nenhuma, era porque era um brasileiro, que era um cara carismático. E o entendimento e o quanto eu gosto de tênis, eu levei pra vida, mesmo a gente tendo aí mais de 20 anos sem um brasileiro muito relevante, né? O Belucci, todo respeito. Mas assim, eu continuei acompanhando muito por conta de entender o esporte a partir dessas figuras, né? Não quero passar pano não, cara. Agora que ele foi importante ali para introduzir muitas pessoas ao esporte, isso ele foi. A gente não pode tirar o mérito. E aí que ele responda às questões pessoais da vida dele.